Muito bom dia, agronegócio! Sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Estamos chegando ao final da semana, finalizando mais uma semana juntos aqui. Que bom, né? Agora 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br. Letícia Guimarães nos acompanha e auxilia da redação aqui do Notícias Agrícolas e o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio, não se esqueçam, da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. É isso, né? É o sucesso da Cochupé. Então, terminou o Bom Dia Agro, você vai direto para as redes sociais, seguir @ Cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Segurem-se, porque Dona Neuza chegou cedo hoje e já mandou aqui, ó, bom dia, Carolina. Quando ela me chama de Carolina, já expliquei para vocês, né? Porque como o meu nome é Carla Carolina, vem a bronca. E ela tá aí amanhã, hein? Tá chegando, não sei se é amanhã, se é hoje, e lá vem ela. Eita, vou tomar um croque, sei lá, um cascudo, enfim. Senhoras e senhores, a vocês todos estão nos mandando bom dia para vocês também. Obrigada pela gentileza de estarem conosco, maravilhosa audiência, qualificadíssima audiência do Bom Dia Agronegócio, sempre bom estar com vocês. Vamos começar com a nossa rodada de preços, senhoras e senhores, porque hoje é mais um dia de baixa para os grãos e para os derivados de soja na Bolsa de Chicago. Entre as soft commodities, o café também cai agressivamente, as demais subindo. Vamos então detalhar. Soja, 16 dólares e 31 centos por bushel, contrato julho, baixa de 0,9%. Milho, 7 dólares e 87, queda de 1,3% agora. O trigo tem 0,9% de queda, 10 dólares e 96 centos por bushel. O óleo, quem lidera as baixas na manhã de hoje, passou de 2% essa baixa, tá? Mas agora é de só, fecha aspas, 1,8%. A queda para 80 centos mais 35 por libra peso, tá? No primeiro vencimento. No farelo de soja temos quedas também, 0,5% de baixa para 418 dólares por tonelada curta no primeiro contrato, ok? Bolsa de Nova York agora, café caindo 2%, 2 dólares e 12 centos por libra peso, mais 82, um número aí que me preocupa um pouco, mas precisamos entender que de outro lado a gente tem um dólar que ontem fechou com 2,30 de alta, tá? 2,3% de ganho e R$ 5,02, tá? Então temos aí essa movimentação, tá? Uma coisa tentando compensar a outra, pelo menos em partes, ok? Então essa é a baixa do café para o momento. O açúcar sobe um pouquinho, 0,1% para valer 18 centos mais 80 por libra peso. O algodão cai 0,3% agora para valer 1 dólar e 48 mais 26. O petróleo tem alta. O WTI voltou a operar na casa dos 110. Nesse momento tem 110 dólares e 3 centos por barril, uma alta de 1,6%. No Brent, o ganho é de 1,7%, para o barril valer 112 dólares e 79 centos, tá? O gás natural sobe um pouquinho, 0,4% de alta. O ouro também tem 0,4% de ganho, a prata cai 0,2%, o cobre 0,7%. Dólar index em baixa, e não é pouca, 0,3% de queda ao dólar index. Os índices acionários também estão caindo agressivamente. E antes da gente falar um pouco mais do financeiro, a gente vai checar o fechamento da bolsa de Dalian, lá na China, mercado futuro chinês. Farelo em queda, óleo em baixa, milho em baixa também, e o suíno vivo subindo um pouquinho, 0,2%, tá? Olha só o resumo do financeiro e o resumo do que é mais importante na manhã dessa sexta-feira pela Agriinvest. Bolsas em queda. O Nasdaq tomou a maior surra diária desde o Covid. Em abril, o Nasdaq perdeu quase 14% e maio já começa com uma queda acumulada de 5%, tá? As taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos continuam subindo, passaram de 3,07% ontem, o que é a máxima de 3 anos, tá? Crescem as apostas em recessão em economias maduras. Né? Vamos ficar de olho. O Reino Unido pode ser um dos primeiros. Petróleo em alta, perto dos 110, WTI chegou no 110. A energia cara é mais um ingrediente de pressão. A moeda chinesa está em queda novamente. O yuan hoje perdeu 0,7%,
acima dos 6,70. Em março estava em 6,30, tá? Temperaturas mais amenas no meio oeste a partir da próxima semana e muita chuva até sábado. Inclusive, para o clima nos Estados Unidos, vamos falar ali sobre alguns alertas de inundações, de cheias que ontem trouxe o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labor, tá? As apostas são de uma semana muito ativa a partir do dia 10 para o plantio norte-americano 22-23. Então, logo essas chuvas deem uma trégua e as temperaturas melhorem, a gente pode ver os trabalhos de campo avançando mais. Por isso vai ser importante a gente verificar os números da segunda-feira, do avanço do plantio norte-americano até domingo, que é dia 8, né? Para entender como vai ser a semana na sequência. A semana que começa no dia 9 até o dia... Vamos ver aqui. Até o dia 15, né? Então, vamos olhar os números no dia 9 até o dia 8, mas mais importante, vamos olhar os números no dia 16 em relação ao plantio até 15, de 10, que é terça-feira, até 15 de maio, tá? Onda de calor na Índia, clima seco na Europa, clima seco para a parte central do Brasil. Eita, pega, né? Como é que faz com tudo isso né, todas essas particularidades do clima, intensificando a volatilidade toda nos mercados de grãos, tá? Então, a gente precisa olhar bastante para essa questão climática muito, muito de perto. Bom, senhoras e senhores, antes da gente começar a desdobrar os mercados, eu quero mostrar uma imagem para vocês que é completamente impressionante e mostra como a questão logística ainda está pesando muito, muito severamente sobre o andamento das coisas, tá? Os lockdowns na China pioraram desde o final da semana do feriado da Semana Dourada, né, que terminou na quinta-feira. Na quinta-feira os negócios foram retomados. E a China voltou deste feriado com mais cidades em lockdowns, medidas ainda mais restritivas para sua população, e isso tudo vai trazendo muita insegurança, muita incerteza em torno da demanda, em torno do consumo. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas, além de tudo, essa política de tolerância zero do Covid-19, ela está provocando atraso e congestionamento nos portos chineses, que se espalham para portos de outros países naturalmente. Por quê? Se a gente tem na China esse congestionamento, tudo que vem antes ou depois, e mais o leste europeu, com as suas regiões ali completamente estratégicas fechadas, Mar Negro e Mar de Azov, por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, tudo vai virar um bololô, que é o que vocês vão ver nessa imagem agora, que eu vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês, para a gente dividir com vocês essa imagem que mostra esse congestionamento marítimo, tá? Estão vendo esse monte de pontinhos, parece um enxame, e essa costa da China completamente comprometida? Isso aí é o congestionamento básico. Isso aqui é a marginal 5,6, fica no chinelo, senhoras e senhores. Isso aqui é o congestionamento só nos portos chineses. E vejam que está escrito ali, né? Ó, 5 de maio de 2022, all vessels. O que isso quer dizer? São todos os navios, de todos os tipos de carga. Então, a todos esses navios atracados e esperando, todas essas, né, ali na costa do Japão, uma coisa louca também, né, enfim, ó, ali na Indonésia, tá tudo lascado ali, né? E esse comprometimento, isso vai encarecendo os custos logísticos, os fretes marítimos estão muito elevados, já por natureza, pelo custo alto dos combustíveis e tudo mais. Então, perceba, e diante dessa notícia, eu vou te dar essa imagem, ela parte de uma jornalista especializada em commodities agrícolas, que é a Karen Brown. Eu sempre cito a Karen nos nossos comentários aqui no Notícias Agrícolas, nas matérias que eu escrevo, ela é uma grande referência para mim, e eu sempre que posso divido as informações delas com vocês. Então ela diz o seguinte: os bloqueios pelo Covid na China pioraram os problemas de todas as cadeias de suprimentos globais, tá? Estima-se que 1/5 da frota mundial de navio porta-contêineres esteja preso no congestionamento dos portos, não apenas na China. Como eu falei, não é só na China que a gente vê um retrato como esse, tá? Eu vou fazer uma matéria mais detalhada ao longo dessa sexta-feira para vocês aqui no Notícias, aí eu vou colocar mais imagens, tá? O número de navios aguardando atracação em Xangai aumentou 34% em relação ao mês passado, tá? Então, com esses dados é que a gente começa
o Bom Dia Agronegócio de hoje, para vocês entenderem que este é mais um complicador dos mercados. Isso ajuda a alimentar a inflação, isso ajuda a aumentar os questionamentos sobre a segurança alimentar, isso ajuda a alimentar os questionamentos para as indústrias de máquinas, para as indústrias de tecnologia, tá tudo parado, essas cargas que estão ali, fora outros setores, né? Papelaria, tecido, brinquedo, celulose, café, carnes, tá tudo aqui, tá? Nesse bololô. Então, assim, como eu falei, tenham atenção às questões logísticas, a gente tem grandes preocupações em relação a isso nesse momento e a gente precisa ficar de olho. Decretado no final de março e prorrogado ainda no começo desse mês de abril, o lockdown em Xangai, na China, causado pelos aumentos do caso de Covid-19, tem impactado a logística mundial, segundo o diretor. Olha só. O diretor de mercado da Associação Brasileira de Proteína Animal, da BPA, né, Luiz Rua, e o Brasil não fica de fora dessa disrupção. Luiz Rua, que é meu colega de escola, lá em Mogi Guaçu. Depois fomos nos encontrar novamente no agronegócio brasileiro. Ele pontua que, o Luiz, especificamente sobre as exportações de carnes de ave e suína, sendo a China o principal parceiro comercial do Brasil, as cargas estão sendo desviadas dos portos de Xangai, ou do porto de Xangai, principal destino das exportações mundiais, e sendo encaminhadas para postos alternativos, principalmente o de Yantian, que é um dos principais portos chineses também. Lembrando que essa entrevista foi feita por Letícia Guimarães, aqui no Notícias Agrícolas, com o Luiz Rua, que é diretor de mercado, então, da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, tá? Se vocês quiserem, inclusive, depois recuperar essa entrevista, é simples. Menu, vídeos, granjeiros e procura lá o Luiz Rua, tá? Ó, ele explica ainda que tanto a BPA quanto os associados da BPA monitoram diariamente as cidades chinesas que possuem portos adequados para receber as cargas, tá? Isso porque o gigante asiático adotou uma política de tolerância zero para a Covid-19, que é algo que a gente vem discutindo muito aqui no Bom Dia Agro, né? E o porto que tá aberto hoje pode ser fechado temporariamente no dia seguinte, caso haja decreto de um lockdown. Gente, o que é essa política de tolerância zero, né? Também é importante a gente explicar o que está acontecendo. Essa política é assim, ó, fecha a cidade, a região, o comércio, a loja, o porto, seja o que for, se tiver um caso, se tiver 10, se tiver 100, se tiver 1000, tá? Então, política de tolerância zero. Ontem, inclusive, dividi com vocês uma notícia aqui, de que nós temos a China, os chineses, né, usando ali algumas ferramentas para fazer alguns vídeos e colocar na internet como é possível dentro de uma ditadura, né, como é o caso do governo chinês, dessas dificuldades, né, de essa censura que eles estão sentindo, né? E imagina, né, ficar preso dentro de casa tanto tempo, sem saber o que está acontecendo, tendo que fazer teste em massa, casais estão sendo separados, mães e filhos estão sendo separados. É uma situação muito drástica, né? As imagens que a gente vê, os vídeos que chegam a cair realmente na internet são desesperadores, né? E realmente, não é para qualquer um isso daí, pelo amor de Deus. A gente ficou um pouquinho aqui e podia ir no mercado, já estava achando ruim. Imagina ficar preso. Você tá preso, né? Pelo amor de Deus. Enfim, seguimos por aqui. Então, senhoras e senhores, começamos com essa questão logística porque isso afeta todos os mercados, tá? Todos os mercados em que você está, ou que vocês todos estão inseridos, tem esses problemas, a gente precisa monitorar. E isso, claro, pesa diretamente sobre os preços, ok? Então, é isso. Bom, senhoras e senhores, já já a gente chega ali nos nossos comentários, tá? Já vamos já falar com vocês. Já estamos falando, né? Mas enfim, já começo a responder as perguntas e tudo mais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui agora nos nossos mercados. Nesse momento, os preços da soja perdem entre 14 e 16 pontos nos principais contratos. O maio, 16 dólares e 64, julho, 16 dólares e 31, agosto, 15 dólares e 81, setembro, 15 dólares e 12, tá? O milho perde de 7,5 pontos a 11,5 pontos. Maio, 7,96, julho, 7,87, setembro, 7 dólares e 45, dezembro, 7 dólares e 27.
No trigo, nós temos perdas que variam de 8,5 a 10,5 pontos de baixa. Julho, $10,96, setembro, 10,98, dezembro, 10,99, março, $10,98, tá? Pessoal, não tem uma novidade grande, uma grande história por trás do mercado e das baixas que se observam nessa sexta-feira, né? O que nós temos ainda é um mercado muito focado na questão climática lá para os Estados Unidos, né? A questão ainda sinaliza uma preocupação muito forte com o excesso de chuvas, como eu já detalhei, pelo menos até o início da próxima semana. Depois a gente já vê, a partir do dia 10, principalmente, uma trégua dessas chuvas e uma melhora nas temperaturas, aumentando um pouquinho, vindo mais adequadas para um período de plantio, como é o caso dos Estados Unidos nesse momento. Então, esse é um ponto. E isso ainda dá algum certo suporte às cotações, mas de outro lado a gente sente a pressão de um movimento de realização de lucros, de uma influência do mercado financeiro, de um sentimento de aversão ao risco que ainda está muito presente nesse mercado, porque também pudera. A gente está com uma série de incertezas rondando os mercados, né? A questão da inflação, a questão dos juros, os juros nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, nas demais economias emergentes, a dificuldade de crescimento da China por conta desses lockdowns, os próprios lockdowns, né? E eu trouxe uma informação importante aqui da Agriinvest, duas informações importantes, né? A primeira, essa semana termina com um sentimento forte de aversão ao risco. Menor crescimento global, China empacada com sua política zero Covid, setor de serviços na China sob forte pressão, empresas pensando em sair da China, 25% dos containers do mundo parados, cadeias de suprimento cada vez mais estressadas, Banco Central americano subindo juros e reduzindo o tamanho do seu balanço, taxa de juros das hipotecas nos Estados Unidos subindo forte, custos das empresas subindo e consequente aperto nas margens. Empresas de tecnologia entregando lucros menores que o esperado, sanções sobre a Rússia não têm surtido os efeitos esperados, a guerra continua, são 70 dias de guerra, petróleo perto de 110 o barril, enfim, é muita notícia ruim para um mês só, nos diz aqui meu amigo Eduardo Vanin, da Agriinvest. Entendeu por que a gente está com os preços em baixa nessa sexta-feira? A gente tem sim fundamentos positivos, principalmente para soja, milho e trigo nesse momento, né? Mas a gente tem essa pressão muito forte. E lá na China, a semana também já chegou ao fim, né? Os chineses já estão com seus mercados fechados. Placar é negativo para milho e óleo de soja, positivo para carne suína. Queda acumulada de mais de 2,5% para o óleo de soja e 1% para o milho. Para o trigo, a alta nas últimas semanas na China é de mais de 4%, e para os futuros do suíno vivo, as altas nas últimas 4 semanas é de 12%, tá? Então, a gente está olhando para tudo isso, né? E tudo isso junto traz muita nebulosidade, traz muita incerteza. Mas, Carla, você não está falando que tem menos oferta de alimentos? Tem menos oferta de alimentos. Mas perceba que o maior consumidor global de comida está ali repensando as suas escolhas para otimizar os seus recursos. E não vai pagar mais do que a gente está vendo aqui, ou muito mais do que a gente está vendo aqui na soja, né? Então, tudo isso vai exercendo certa pressão. Quando a gente olha para outros fatores, o mercado tem apoio para subir. Então, tudo isso traz esse sentimento de aversão ao risco muito presente, os investidores migrando, portanto, para outros ativos, né? Ativos mais seguros, certo? Então, a gente vai terminando uma semana, que é a primeira semana útil de maio, né? Com muita incerteza, com muita insegurança, com muita aversão. Isso é determinante para que a gente possa entender, portanto, esse comportamento das cotações completamente voláteis ainda entre as commodities agrícolas, tá? No óleo de soja, onde as baixas são um pouquinho mais agressivas, né? Elas acompanham, os preços do óleo acompanham esse cenário, mas também estão olhando ali para aquela política de biodiesel, de biocombustíveis de uma forma geral dos Estados Unidos, onde, mais uma vez, a Agência de Proteção Ambiental americana mandou à Casa Branca um projeto de reduzir, né, a utilização, a mistura, né,
do biocombustível lá nos Estados Unidos, do biodiesel. Então, isso também é um fator que está entrando ali na conta, tá? Então, tenham atenção, porque a volatilidade continua muito forte, foi uma semana muito difícil, de sobes e desces muito intensos, e o dólar acompanhando essa volatilidade completamente agressiva, né? Nós, nesse momento, temos uma abertura do dólar com 0,36% de alta, ou 0,4% de ganho, para R$ 5,03, tá? Ontem, como eu falei, 2,3% de alta. O mercado disparou, né? O dólar disparou, e isso naturalmente fez com que os preços formados aqui no Brasil fossem melhores, né? As altas em Chicago, as altas do dólar foram melhores do que os ganhos que se observaram em Chicago. Então, nós tivemos aí dados importantes, né? Mas a volatilidade continua muito, muito agressiva, tá? Então, tenha atenção ao dólar, tenha atenção ao prêmio, no caso da soja, e tenha atenção ao movimento em Chicago. Para o milho, a situação não é diferente. Tenha atenção ao dólar, tenha atenção à formação dos preços nos portos, que ainda te dão boas chances na exportação, e atenção à chegada da safrinha. Em 2, 3 semanas a gente começa a colheita, temos perdas na safrinha sim, o clima castigou algumas regiões, mas não foi como foi no ano passado, que as perdas eram generalizadas e de todas as naturezas, era geada, era frio, era calor, era falta de chuva, era tudo, né? E esse ano a gente não vê esse quadro se repetir. Esse ano a gente vê problemas na segunda safra, mas não a mesma situação que nós vimos acontecer no ano passado, salvo a situação de que temos uma área recorde de plantio para a segunda safra de milho. Isso também vai fazer diferença, tá? Então, vamos ver, aliás, quanto é que tá nesse momento o milho lá na B3. Antes de eu pedir para a Letícia dividir com vocês na tela, hoje o milho caindo e devolvendo parte das altas também que testou nessa semana. A gente tem o maio com R$ 88,59 por saca, fora do contexto já sai da tela, tá? Julho, R$ 92,58, setembro, R$ 94,65, novembro, R$ 97,00 por saca. As perdas variam de 0,5% a 0,8%, tá? Percebam que mesmo com as baixas, o contrato que mais cai é o novembro, tem uma perda agora de 0,8%, ainda cai, mas se mantém em R$ 97,00 por saca. Contrato em novembro, tá? Qual é a sinalização? A oferta ainda é justa, mas sazonalmente, tradicionalmente, a chegada de uma nova safra vai trazer alguma pressão para as cotações. Volto a trazer o alerta do Vlamir. Bons negócios ainda podem ser formados e firmados nos portos, tá? Tá dando boa chance o mercado de milho na exportação, ok? É isso. E não esqueci do balanço da safrinha que eu prometi a vocês, tão logo seja possível, a gente traz esse balanço para vocês da safrinha, tá? No trigo, pessoal, a situação é muito semelhante, tá? A isso que eu acabei de falar para soja e milho. Há um movimento de retração, de realização de lucros, de correção, e a gente vai olhar para isso e está registrando isso nesse momento. Aliás, quem cai menos hoje entre os grãos é o trigo, e ele tem uma parte de pressão dos mercados vizinhos soja e milho, tá? Mas ainda há fundamentos completamente importantes de suporte para as cotações do trigo também. Para arredondar esse comentário, 2 informações importantes. Semana que vem, dia 12, que é que dia que é dia 12? Quinta-feira, dia 12, nós temos às 13 horas, horário de Brasília, o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA. O primeiro relatório da safra 2022-23, tá? Esse relatório é um relatório completamente importante, justamente por ser o primeiro a trazer essas perspectivas para a nova safra, não só nos números americanos, mas nos números globais. Isso é muito importante para a gente entender em que terreno vamos pisar, né? E o mercado entender que números ele vai trabalhar. E aí a gente tem algumas pontuações também feitas pelo Eduardo Vanin. O tamanho da área brasileira de soja, e essa semana a gente destacou uma notícia da Reuters, com a Reuters ouvindo o Jefferson Souza, analista também da Agriinvest para fertilizantes, falando sobre como a crise de insumos vai afetar essa ampliação de área aqui para o Brasil, tá?
Então, o tamanho real da área de soja no Brasil, o volume de exportação da Ucrânia e qual será o tamanho da demanda chinesa de milho e soja. Tá? Então, dia 12, quinta-feira, às 13 horas, horário de Brasília, tem novo relatório do USDA, relatorião, tá? Aquele robusto, que vai trazer um montão de coisa e pode mexer muito com o mercado. Feito assim? Lembrando que vai ser bem interessante acompanhar isso, porque a Bolsa de Chicago recentemente trouxe um ajuste para os limites de variação diária dos preços, né? Vou aqui abrir para vocês, ó. Desde 1º de maio, né, de 2022, a Bolsa de Chicago, então, ampliou os limites de oscilação diário da soja dos atuais 90 centavos por bushel para 115 centavos por bushel. Então, durante uma sessão, os preços da soja podem subir até 115 pontos ou cair até 115 pontos. Atingiu esse valor, esse número, para dar um tempinho, os negociadores esfriam a cabeça e a gente volta a negociar, tá? Para o milho, o limite de oscilação passa dos atuais 35 para 50 cents por bushel, com o limite expandido em 75 cents. Já no caso do trigo, o limite de oscilação diário passa dos atuais 85 para 70 cents por bushel, né? E o limite dos atuais 70 para 85. E a gente passa a ter o limite expandido em 105 centavos de dólar por bushel, tá? Então, isso porque a gente tem, né, uma volatilidade muito forte, um cenário que exige essa mudança, então temos tudo isso na conta, ok? Essas são informações importantes também. Bom, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários, né? Pra gente dar uma checada. Logo eu passo pelos comentários, a gente vai falar sobre o clima, tá? A previsão para esta sexta-feira. A Fabiola, bom dia, Carlinha. Sempre muito bom começar o dia com as suas informações. Obrigada, viu, Fabiola, pela gentileza. Vamos lá. Gente, eu adoro esse nome, Fabiola. Não é maravilhoso falar Fabiola? É maravilhoso, eu adoro esse nome. Desde o Trem da Alegria, quando tinha uma cantora chamada Fabiola, eu já achava incrível. Agora tem uma pessoa aqui, ó, minha amiga Fabiola, maravilhosa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, Agri Carla Mendes. Dona Eliana, bom dia, hein? Vamos ver. Ai, eu tô no lugar errado também, né, pessoal? Eita, pleura. Ó, Ju Martins Pinheiro, Gabriela, o Fred e o Guzmão nos mandando bom dia. O Guzmão diz, ó, o agro não para. E o Rezende Denner também, sempre conosco, né? Bom dia, Denner, né? Mandando aqui bom dia, Carla. Bom dia, Denner. O Oscar, bom dia, saludo desde Canindeyú, no Paraguai. Bom dia, obrigada, viu, pela gentileza de nos acompanharem aí, direto de Canindeyú, no Paraguai, região importantíssima de produção de grãos, né, aí do país. Obrigada. O Eduardo Hirsch nos mandando bom dia, o Márcio e o Elvis, além do William e do Jarduli, todos os dias conosco. Jarduli, obrigada, viu? Sei como seus dias são cheios, né? O Márcio também sempre muito gentil, né? Bom dia, Carlinha, vamos às informações do Brasil e do mundo, é isso mesmo. E a Tayama também nos mandando bom dia. Deixa eu ver no YouTube como estamos, além da nossa diária campanha política, né? Do Sérgio Miele Abdo, também todos os dias ali fazendo uma campainha antecipada. O José Henrique, bom dia, comenta sobre o mercado de micronutrientes e biológicos. E comenta sobre o mercado de defensivos também. José Henrique, obrigada pela pergunta. Olha, micronutrientes e biológicos é uma grande opção para os nossos fertilizantes, como conhecemos, e para os defensivos também, né? Acho que é um mercado super em ascensão, a gente tem espaço para crescer ali, a gente tem que olhar para esse potencial todo que esses mercados têm, e acho que eles vão e estão crescendo muito nesse momento como uma alternativa nesse momento da nossa crise de insumos. Então vou buscar mais informações aprofundadas desse mercado, que momento é esse para esse mercado para você, e a gente vai dividir contigo, tá bem? Obrigada. Alexandre Katz, bom dia, Agro, bom dia, Carla. Bom dia, Alexandre. Luan Tomás, bom dia. A seca no Centro-Oeste pode elevar um pouco o preço do milho no Brasil? Luan, olha só, pode,
Como é que eu vou te explicar isso? Vamos lá. Luan, é o seguinte, ó, Luan, né? Luan, a gente tem esse espaço para as perdas da safrinha de milho aqui no Brasil, é verdade. Mas vou voltar a dizer, nós não temos a mesma proporção de problema e de perda e de quebra que se registrou no ano passado. Nós temos, além de tudo, uma área maior plantada com milho, segundo a safra aqui no Brasil esse ano. Então, sim, essas perdas poderiam dar suporte aos preços, mas fazer com que eles disparem vindo desse problema da safrinha, talvez não, tá? Eu estou fazendo aqui um balanço com os principais estados produtores de safrinha para a gente entender o tamanho desse problema, cruzando essas informações com as análises de mercado, tá? Para a gente entender até quanto essas perdas podem impactar nos preços da segunda safra de milho. Claro que o mercado está atento a isso, mas você pode perceber que a gente tem um mercado um pouco mais acomodado. Não acomodado no sentido de, não estou ligando para essa safrinha, não. Acomodado de, bom, vamos entender o real tamanho dessa safra, aí a gente começa a se posicionar, ou para cima ou para baixo, ou estável, tá? Então, é preciso a gente avançar um pouco mais. Como eu falei, 2, 3 semanas, a gente já tem a colheita começando, né? Aí a gente vai entender um pouco mais detalhadamente o tamanho real dessa segunda safra de milho aqui do Brasil, tá? O Nicolas Barbosa, Agrotec Manutenção, está ligado, obrigada. Júlio Ribeiro, de Uberlândia, Minas Gerais. Adriel, bom dia. Parabéns pelo programa, pelo conteúdo, pelos convidados. Parabéns, obrigada. O Adriel é de Arara, São Paulo. E o Gasparotto, bom dia, Carla, de Iretama, no Paraná. Bom dia. Senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho de clima? Obrigada pelos comentários, viu, gente? Muito gentis, como sempre. O pessoal da Agrofotos Maracaju conosco. E também o Diego Anjos. Bom dia, Brasil. Bom dia. Ó, o que a gente está esperando de tempo para essa sexta-feira, tá? Para essa sexta-feira, 6 de maio, a previsão é de sol forte e pouca nebulosidade sobre a região sul do Brasil, na maioria das áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e na maioria das áreas da região centro-oeste do Brasil, tá? O dia amanhece frio, com formação de geada na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no Planalto Sul e Norte Catarinense e também no sul do Paraná. Uma frente fria provoca pancadas de chuva, atenção, no Espírito Santo, no centro, norte e leste de Minas Gerais e também chove no litoral do Rio e de São Paulo, ok? Há risco de chuva moderada forte no Vale do Rio Doce, no Vale do Jequitinhonha e sobre todo o Espírito Santo, dia com períodos de sol e pancadas de chuva no Distrito Federal, norte e leste de Goiás. Alô, Goiás, hein? Norte e leste do estado podem receber pancadas de chuva. O milho safrinha tá precisando. E no norte de Mato Grosso, norte de Rondônia e na maior parte das áreas norte e nordeste do Brasil. Sexta-feira, sem chuvas no Acre e na maioria das áreas do interior da Bahia, no sertão de Pernambuco e centro-sul do Piauí, ok? Então, estamos acompanhando. Atenção, você que está no sul do país. Formação de geada na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, nos planaltos sul e norte catarinense e também no sul do Paraná, ok? Alertas para essa sexta-feira? Temos, segundo a Climatempo. Alerta para o risco de chuva forte nas capitais Vitória, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, São Luís, Manaus, Belém, Macapá, Boa Vista. Região Norte e Nordeste, como já falamos. Atenção, formação de geada na Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, ok? Então, esses são os destaques de clima dessa sexta-feira. Já já a Virgínia Alves chega aqui com mais informações para vocês, detalhadas as informações sobre a questão climática para todo o Brasil, ok? Focando naturalmente as principais regiões produtoras do país, certo? Seguimos por aqui. Vamos dar uma olhadinha. O Edivan, bom dia, Carla. O clima dessa última safra de verão na região sul pode impactar na produção de sementes de milho e soja? Não só pode, como impactou, tá? Trouxe um impacto na qualidade dessas sementes, no vigor dessas sementes, e sim é uma preocupação, tá? Inclusive, eu esqueci de dividir com vocês aqui, mas
uma informação muito importante dada ontem pelo Mário Mariano, analista de mercado e diretor da Novo Rumo Commodities e da AgroSoia, falando sobre as exportações brasileiras de soja desacelerando e uma menor qualidade do grão, prejudicando as nossas vendas externas e podendo direcionar esses grãos para o mercado interno para serem processados e virar farelo e óleo, tá? Então, ontem Mário Mariano falou sobre isso, vou deixar para vocês aqui o caminho para vocês recuperarem essa entrevista do Mário, tá? Menu, vídeos, soja, vai procurar pelo Mário Mariano. Vou deixar no YouTube também para você que está nos acompanhando por lá, tá? Chuva forte para o Piauí? Eita, Unierley, né? Temos uma parte do Piauí que pode receber, sim, principalmente a capital Teresina, tá? Sou louca para conhecer o Piauí, menino. Menu, vídeos, soja, Mário Mariano, tá? Então, procurem essa informação sobre essa qualidade menor da nossa soja esse ano em função dos problemas de clima que tivemos na safra 21-22, que é completamente importante também para você entender como é que isso vai impactar nas nossas vendas externas, tá? Bom dia, Faustina de la Agropecuária Menegá. Bom dia. Bom dia para você também, Faustina. Obrigado pela audiência, viu? Vamos lá. Pessoal, como eu falei, a gente tem uma queda forte hoje também para os preços do café, né? Segundo pôde apurar a Virgínia Alves, a gente já tem os preços abaixo dos 215 cents de dólar por libra peso. Quando a gente abriu aqui as cotações, a gente estava com 212 cents, né, por libra peso. O que nós temos ainda, né? A oferta mais restrita de um lado, mas a pressão muito forte vinda do dólar. Na medida em que o dólar sobe frente ao real, pressiona o real, a nossa moeda, o nosso café, assim como a nossa soja, o nosso milho, o nosso trigo, tudo que a gente exporta, fica mais competitivo, né? E diante disso a gente teve essa pressão que hoje se estende. Olha só o que diz o Eduardo Carvalhais, tá? Analista de mercado do escritório Carvalhais. Em nossa opinião, esses rápidos movimentos de sobe e desce na Bolsa de Nova York continuam refletindo interesses de curto prazo de fundos especuladores. Lembram que eu falei lá no comecinho do Bom Dia Agro? A questão financeira, a movimentação de fundos especuladores e o sentimento de aversão ao risco está muito presente entre todas as commodities. Para o café não é diferente, ok? Então temos essa situação. Vamos abrir as cotações na Bolsa de Nova York, detalhá-las para vocês, né? As perdas variam de 3,85% a 1,98% nos principais contratos. Maio com 2 dólares e 14 mais 55, julho 2 dólares e 12 mais 95, setembro também 2 dólares e 12 mais 95, o dezembro 2 dólares e 12 mais 55. Lembrando que ajuda na formação do preço, esse dólar que está intensificando a sua alta, sobe agora 0,6% para valer R$ 5,07. R$ 5,05 agora, tá? Então, estamos de olho, estamos acompanhando, ok? Pessoal, falamos de café, falamos de clima, vamos dar uma olhadinha no mercado de grãos, de boi gordo, melhor dizendo, informações do aplicativo AgroBrasil, né? Um gentil resumo dos negócios, da média de preços das escalas de abate que diariamente a AgroBrasil nos oferece. E nesta quinta-feira, o aplicativo registrou negociações mais pressionadas diante das escalas mais longas no estado de São Paulo. Assim, os preços não passaram para o boi gordo de R$ 327 por arroba, com a média das negociações livre de impostos e pagamento à vista ficando em R$ 322,28 por arroba, tá? As escalas seguem bastante confortáveis em 11 dias, tá? Não é pouco. Já no Mato Grosso do Sul, a gente tem escalas muito mais contidas, né? Ali na casa de 6 dias, como é o caso de Mato Grosso também, aumentou um pouquinho em relação à quarta, mas a gente ainda tem escalas mais curtas, na casa ali de 8 dias, então Mato Grosso do Sul com 6, Mato Grosso com 8 dias. Os preços no Mato Grosso do Sul se mantiveram estáveis, ali na casa dos R$ 300, tá? Essa é a média das escalas e dos negócios apuradas pelo aplicativo AgroBrasil. E para o estado de Mato Grosso, preços estáveis entre R$ 300 e R$ 310 por arroba, ok?
300 e R$310 por arroba, mercado um pouco mais contido também lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, com preços mais estáveis, apesar das escalas um pouco mais curtas, tá? O aplicativo Agro Brasil não registrou negócios nem para o estado de Goiás, nem para o estado de Minas Gerais. Lembrando, pessoal, que essas médias são livres de impostos e com pagamentos à vista, ok? Baixe este aplicativo, vai na Play Store, na Apple Store, vai lá procurar a sua loja de aplicativos do seu smartphone para baixar o aplicativo Agro Brasil, um termômetro excelente para você medir os negócios efetivados no mercado do boi gordo, é o que acontece na real, né? Ali para o aplicativo Agro Brasil, e a gente vai trazer essas informações diariamente, esses resumos de negócios, médias de preços e escalas que o pessoal do aplicativo prepara para nós, tá? Mais especificamente, o Daniel Lopes, nosso parceiro aí nessa empreitada das informações para o Bom Dia Agronegócio, ok? Bom, senhoras e senhores, agora 9h39 pelo horário oficial de Brasília. Abraços de Salvador, na Bahia. Obrigada. Abraço para você também. Giofrani. Antoniele Rotoli, bom dia, de Rondônia aqui. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais gente aqui conosco. Mercado do Milho, pessoal da Agrocanegócio. Falei bastante hoje no comecinho da nossa live, tá? Então vou pedir a gentileza para vocês depois voltarem, se estiverem no YouTube. Se estiverem no Instagram, já essa live vai estar na íntegra disponível para vocês aqui no nosso feed no Instagram, na nossa playlist do Notícias Agrícolas Oficial, nosso canal no YouTube, e também aqui no nosso Notícias Agrícolas, ok? O Márcio Fagundes, na região serrana de Curitibanos, Santa Catarina, amanheceu com 3 graus, tive que puxar o pelego para esquentar, que é melhor que isso, gente. Frio é uma coisa maravilhosa, eu amo, né? Eu amo. Então, assim, o meu peleguinho também estava comigo hoje, viu, Márcio? 3 graus não é para qualquer um, não, amigos. 3 graus é 3 graus, né? Carla, venha no período de férias escolares e evite vir entre setembro e outubro. O sol aqui castiga, me diz o Nierley, falando sobre o Piauí. Pode deixar, porque se eu sou mais do frio, eu vou, então, entre setembro e outubro. Vamos planejar, ok? Bom dia, o pessoal da Chimizo Fertilizantes de Formosa, Goiás, acompanha você todos os dias, diz o Luiz Gustavo. Um abraço enorme para o pessoal da Chimizo Fertilizantes, que nos acompanha todos os dias por aqui, viu? Obrigada. Obrigada pela gentileza, pessoal. Bom, vamos ver o que já é notícia. Lapão, na Bahia, conosco também. Obrigada. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias na manhã dessa sexta-feira, aqui no Notícias Agrícolas. Colheita gaúcha da soja atinge 74%, segundo diz a Emater do Rio Grande do Sul, e chuvas danificaram as lavouras. Reuters, Bolsonaro diz que lucro da Petrobras é estupro e que novo aumento de combustível vai quebrar o país. Notícia já disponível para você aqui, tá? Boi gordo pela Radar. Semana foi de firmeza da arroba em todas as praças pecuárias paulistas. Acabamos de falar isso, né, com o Agro Brasil. Preocupações com a oferta persistem e petróleo vai a 110 o barril nesta sexta-feira. Para o WTI, para o Brent já passou 112. Dólar sobe ante real com persistência de temores sobre aperto do Federal Reserve e economia global. Temos também alguns podcasts que são nossos parceiros aqui, como é o caso do AgroJovem Podcast, o Agronegócio na Seca da Paraíba, podcast Foco no Agronegócio, Olho no Mercado, gasolina prestes a se valorizar lá fora, e o Prosa Agro Itaú BBA. É um resumo da semana, também um podcast especial para você, são os nossos parceiros, basta clicar ali no nosso menu em podcast, vai abrir todos os 3 originais do Notícias Agrícolas, o Conversa de Cerca do Grão à Barra e o Café em Prosa, e os que são parceiros também conosco ali, esses são os que entram toda sexta, tá? Peste suína africana encontrada em javali em Roma, na Itália. Juros do Banco Central Europeu devem voltar a território positivo até o final do ano. E GPDI desacelera alta em abril com alívio de combustíveis e commodities. Taxa de desemprego nos Estados Unidos deve cair para 13,5% em abril. Criação de vagas desacelera. Pelo CPEA, frango, vendas da carne de frango estão lentas. Citros, clima limita a demanda, preço da laranja recua. E também pelo CPEA tínhamos alguma outra informação aqui, mas enfim. Ações da China e Yuan recuam após Pequim intensificar política de Covid-0.
Feijão, Paraná volta a colher somente na segunda-feira. Eu acho que é o clima, né? Vamos abrir? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Queria entender aqui por que só vamos voltar a colher na segunda-feira, né? Mas, enfim, a gente ainda tem um momento de preços firmes e sustentados, né, para o feijão aqui no nosso mercado brasileiro, tá certo? E essas são as primeiras e principais notícias da manhã dessa sexta-feira, dia 6 de maio. Agora são 9 horas e 43 minutos e eu vou concluindo, portanto, a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, né? Te agradecendo por mais uma semana juntos, te agradecendo pela gentileza, sempre pela confiança no nosso trabalho, né? Você sempre carinhoso com o nosso time aqui do Bom Dia Agro, sempre perguntas muito boas, e eu falo muito aqui para nossa diretoria como nós temos uma audiência muito qualificada, né, muito questionadora, muito que quer entender o que está vivendo, o que está acontecendo, e isso só confirma que a gente está num caminho muito certo, né? A gente está num caminho de atender realmente as necessidades de informação de vocês, com responsabilidade, né, com carinho na hora de apurar essas notícias, que é o que eu sempre falo para vocês. O jornalismo não é feito só de boas notícias, infelizmente. Então, a gente vai sempre, né, tratar disso com muita responsabilidade, como eu falo para vocês. Então, obrigada por mais uma semana juntos. Segunda-feira voltamos a nos encontrar por aqui, tá certo? Se eu não conseguir responder alguma coisa, eu sei que estou devendo mercado de amendoim, mercado de reposição, e tinha mais um mercado de preço da palma, não esqueci, está tudo aqui na minha lista, a gente vai fazendo vai trazendo essas informações nas próximas edições do Bom Dia Agro, fechado? Senhoras e senhores, muito obrigada mais uma vez pela audiência nessa sexta-feira, pela companhia nessa semana, bom final de semana para você e até segunda. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.